Então a Paraxá, de nome Bo, venha, né? É a 15ª Paraxá do livro de Shemot, Nomes, ou Êxodo, com o tema o renovo de Hashem. Então vamos lá. Aqui um breve resumo da porção. Oitava praga, gafanhotos, o item 1. Como já falei nesse comentário que a gente faz no serviço da Torá, a oitava, a nona e a nona praga, que a temática de todas essas 3 últimas pragas é praticamente a mesma, né? Que envolve escuridão, trevas. E nós vemos um intervalo como se o Eterno ele desse um stop, uma parada na linha original do tempo. É como, vamos tentar mudar o entendimento aqui, clarear, né? O entendimento é como se você estivesse seguindo o calendário gregoriano e de repente se faz uma pausa no calendário gregoriano e começa a seguir o calendário lunar, o calendário hebraico. Se muda de calendário. Então, a tua linha de tempo, ela tem algumas modificações, né? Como assim, Rocha Jair? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, no ano passado, a celebração da festa dessas festas do final de ano, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, no ano passado, digamos, eu não lembro agora exatamente, mas digamos que caiu no dia 25 de outubro, de setembro, por exemplo, no ano passado. Nesse ano, não vai cair no dia 25 de setembro, digamos, Rosh Hashanah, né? Ou Zikaron Teruah, que é o dia do toque da trombeta. Vai cair, por exemplo, no dia 3 de outubro. E daí no outro ano pode cair no dia 29 de setembro. E no outro ano pode cair no dia 10 de outubro. Mas como assim? A diferença crucial é o seguinte: existe um ciclo solar, que a Terra gira em volta do Sol. Existe uma outra ordem de entendimento do ângulo e na perspectiva das coisas, que daí a Terra tem a Lua que gira em volta da Terra. É diferente, é totalmente diferente. Então, de uma Terra que gira em volta do Sol, o Sol está no centro, né? Você veja, um calendário gregoriano, um calendário romano, um calendário egípcio, porque o Sol é o centro, tipo Ra, o Deus Sol, né? O Sol é o centro de tudo, né? Então, tem alguma coisa errada. Então, é melhor, e você veja que os ciclos das estações do ano, as épocas de chuvas, as épocas os meses, né? A época de plantar e a época de colher, os melhores agricultores, eles se baseiam na Lua. A época, por exemplo, do nascimento de uma criança, por exemplo. Geralmente, se você for consultar os mais antigos, os pais, os avós, né? Não, minha avó falava que sempre vai nascer na mudança de lua. Então, faz sentido. O corpo humano tem uma parte significativa de uma porcentagem de líquidos, né? O corpo humano. Então, a Terra também. A Terra também tem uma grande quantidade de líquido no planeta Terra, os rios, né? Então, sempre para você plantar, colher, você plantar e colher, no caso, né? É baseado na Lua. Então,
muitas coisas batem redondinho se você seguir o calendário lunar e não o solar, né? Tanto é que a Torá nos ensina, por exemplo, das festas, você guardar o Shabat, os dias de festas e as luas novas, né? Você vai ver isso na Torá, que ela ensina sobre você guardar a lua nova. Eu falei no comentário aqui também sobre a lua nova, que é um renovo do mês, começa o mês, né? Então existe uma festa, existe um cerimonial, vamos dizer assim, cerimonial da lua nova, em que você cita as bênçãos, você toca a trombeta, você pode fazer sacrifícios de manjares, né? Nessa festa da lua nova, por exemplo. E isso era feito há muito tempo. Em alguns lugares, muitos lugares de Israel é feito até hoje. E nós fazemos aqui um cerimonial, eu faço em casa. A gente não se reúne aqui em congregação para fazer o cerimonial da lua nova. Podemos fazer isso mais tarde, mas ainda não. Mas eu faço na minha casa. Eu dou as bênçãos, eu com a minha esposa, com meu filho, a gente se reúne, fazemos orações, declaramos um mês de bênçãos. São várias bênçãos que você dá, que você declara, né, para ter um mês abençoado pela frente. E louvamos ao Eterno porque nós estamos vivos naquele dia, que é o dia do começo do mês. É o primeiro dia do mês, que é exatamente a lua nova. Então, vamos continuar aqui por causa do tempo. Nona praga, trevas. A Hashem anuncia a 10ª praga, que justamente é isso que eu acabei de falar para vocês, que é a instituição de Pessar, que é a lua, né? E que é o ano, é o primeiro de Nissan, ali não digo o primeiro, porque é no dia 10, né? Mas já é um processo do ano novo. A instituição, aliás, a saída dos israelitas do Egito e a consagração dos primogênitos, né? Então, aquilo que eu falei do renovo para vocês aqui no comentário, justamente bate com essa grande libertação, esse grande processo. Há um povo que estava oprimido, aflito, oprimido, opresso, né? E que com esse renovo, né? Essa novidade, essa situação nova, essa transformação, eles saem a uma saída, algo maravilhoso que acontece com o povo hebreu nessa porção aí, saída dos israelitas do Egito. Vamos lá. Então vamos lá. Esse mês será para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Primeiro, cabeça, Rosh, né? Uma mudança de calendário em razão de um renovo no pensamento dos filhos de Israel para um calendário lunar, em vez de um gregoriano. Que eu acabei de explicar isso para vocês aí. Então, você sai de algo que é fixo, que aquilo ali não tem conversa, não, para algo que é dinâmico. Então, eu já expliquei para vocês o que é esse dinamismo, né? Um ano pode ser numa outra época, não exatamente naquela época, depende do ciclo do término e do começo da lua lá. Isto é, como assim essa mudança para algo dinâmico? Vocês não são mais escravos, nós não somos mais escravos, nós não somos mais limitados, nós não estamos mais amarrados nas prisões do Egito. Nós somos livres e somos sacerdotes de Hashem. Então, não aceitem o pré-determinismo que o mundo impõe. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus, ao reino de Deus celestial. Não olhem para trás, que nem fez a mulher de Ló. Renovem-se. Vocês podem fazer escolhas, mas façam a escolha certa.
que Hashem está sempre nos orientando. Faça a escolha certa, a dica que eu te dou. Ele sempre fala nos nossos ouvidos assim: eu respeito a individualidade e liberdade de vocês, eu não posso tocar. Eu criei a liberdade. Vocês são livres para fazer escolha, vocês não são robôs. Mas como eu sou conhecedor de todas as coisas, eu dou essa dica: escolha a bênção. Pois vocês serão cabeça e não cauda, se vocês escolherem a bênção. Vocês serão bem-sucedidos, vocês emprestarão, mas não farão empréstimos. Vocês dominarão e não serão dominados. Vocês serão cabeça e não serão cauda. Vocês não serão pisados. Vocês não serão humilhados, como vocês foram no Egito. Vocês serão cabeça. Tanto é que os cananeus, os filisteus eram povos terríveis, terríveis. Porém, o povo hebreu, nosso povo, né, foi colocado lá para conquistar, para dominar, não para serem oprimidos e subjugados pelos cananeus e pelos filisteus. Infelizmente, irmãos, essa notícia não é muito boa, né? Mas é uma verdade. O Rabino Shulam fala muito sobre isso aí. Que atualmente o Israel sofre o problema da assimilação. Os judeus, assim, quem habita nas cidades de Israel, tipo assim, eu não quero ser diferente. Assim como Israel também, os hebreus pensavam antigamente, né? Eu não quero ser um povo diferente, que as nações olhem para nós e nós sejamos um povo diferente das nações. Nós queremos ser que nem as nações. Nós queremos ser normais. Esse tal do normal que é o perigo, irmão. Você não quer se achar diferente, você quer se achar normal. Esse normal pode ser o teu fim. Entendeu? Então é uma bênção ser diferente. Então, a questão da assimilação, né? O que é, Rocha, já era assimilação? Israel se ocidentalizando, adquirindo e assumindo os costumes, as tradições, né? Até deuses, né? dos pagãos, os costumes das nações, né? Isso que é assimilação. Então, voltando lá à questão do mês de Nissan, esse seria o primeiro mês de Israel, que é Nissan, que é o mês que muda o povo. Em todo o processo ali no Egito, eles vinham obedecendo um calendário, né? De repente o Eterno dispara. Agora eu estabeleço um novo calendário para vocês. Vocês agora são meu povo, eu os libertei. Agora vocês vão andar conforme o meu tempo, conforme as minhas luas novas, que está escrito lá. Vocês vão honrar o dia das minhas luas novas, vocês vão honrar o dia do Shabat, vocês vão honrar o dia das minhas festas, não festas mundanas, mas as festas do Senhor. O aniversário da liberdade, uma imagem da redenção do povo judeu. Com efeito, o que podem representar para um povo escravo os dias, as estações e as festividades? Para ele o tempo não segue o seu curso e sua existência é como uma noite eterna. Então isso é bastante interessante, ó. Para ele, o tempo não segue seu curso e sua existência é como uma noite eterna. Muito interessante. Foi com sua libertação que os filhos de Israel começaram a contar o tempo e as datas. Então, essa frase aqui eu até grifei, que ela é muito importante, essa frase aqui, olha. Foi com a libertação do povo que daí todos eles, os filhos de Israel, começaram a contar o tempo de uma forma diferente. O tempo como o Eterno quer que nós contemos esse tempo. Então, Pessa não é algo que se refere só ao passado, quando nós estamos aqui agora e vamos aqui, provavelmente, acho que eu não lembro, esse ano
deve cair em abril, não sei direitinho ainda, a festa da Páscoa. Geralmente tem em abril, né? Pode ser que... Ó, viu como é que é? Você não tem certeza. Esse dinamismo, né, que é interessante, muito interessante. Foi com sua libertação... Ó, quando nós celebramos a Páscoa, Pessa, você está tanto lembrando do passado, da instituição desse dia que o Eterno estabeleceu nessa paraxá de hoje, que tem lá o Eterno para o tempo do calendário gregoriano e estabelece esse calendário hebraico, esse calendário conforme a lua, né? Só que, como esse calendário ele continua, ele lembra da instituição de Pessa, mas lembra de outra coisa que está para acontecer. Isso que é interessante da Páscoa. Isso que é interessante no momento que nós estamos celebrando, que nós fazemos aqui na Sarel, todo mês, o último sábado de cada mês, nós fazemos aqui a cerimônia do partir do pão. Quando nós estamos partindo o pão, dando as bênçãos, nós estamos lembrando de Pessa, da instituição de Pessa, estamos declarando, profetizando e anunciando que Yeshua vai voltar. Nós estamos falando das bodas do Cordeiro. Nós estamos profetizando, declarando nesse dia o futuro. Então nós estamos aqui no meio, é o princípio, o meio e o fim. Então a maravilha da Páscoa, do partir do pão, que a visão é a mesma, é você apontando para o futuro. Para o Adon Olam, né? Adon Rabá, Olam Rabá, que é o mundo vindouro, né? Então, isso nos gera o quê? Quando nos gera uma identidade. Você sabe onde você está pisando, você sabe quem você é, e você sabe para onde você está indo. Você sabe de onde veio, você sabe onde você está pisando agora, que você não está pisando em ovos, você está pisando numa rocha muito firme e ela não é escorregadia. E você sabe muito bem para onde você vai, você não está perdido. E isso é muito importante, porque tem muita gente aí que não sabe de onde veio. Você vê que essa pessoa está totalmente perdida, ela não tem identidade e muito menos ela não sabe para onde ela vai. Isso simplesmente é terrível, irmãos. O irmão que está ouvindo em casa, assistindo em casa, isso é terrível, essa falta de identidade. Então, Rocha, quem você é? Eu sou um judeu, né? Que eu estou falando todas essas coisas aqui do meu povo, a história do meu povo. Isso aí para onde eu vou? Espero me manter firme, quero me manter firme para não perder a salvação. E que o Eterno me proteja disso aí, né? Mas eu sei para onde eu vou. Eu sei, não tenho dúvida para onde eu vou. Isso é muito importante. Então, quando você tem essa identidade, você vive cada dia na esperança dessa redenção da volta de Yeshua. Você tem certeza, isso é real. É algo muito real. Profeticamente, esse renovo representa uma imagem da grande redenção que o Mashiach trará ao mundo. Porém, o renovo e a redenção do Mashiach serão muito maior. Então, as maravilhas que estão para vir aí com a volta de Yeshua, né? Ele será Rishon. Início. Com a volta de Yeshua, ele será Rishon, início, que é derivado da palavra Rosh. Rosh, cabeça. Rishon vem de Rosh, cabeça, que não é cauda, que é cabeça. Eu estabelecerei vocês como nação sacerdotal, e vocês serão como cabeça e não cauda. Baruch Hashem. Então, para o renovo do ano, o Eterno, olha que interessante, nada é por acaso, tudo se interliga e tudo se confirma na palavra. O Eterno é chamado de Rishon. Isaías 44, 6, podem confirmar lá. Sião, o Monte Sião, é chamado de Rishon. Jeremias 17, 12. O Mashiach, Yeshua, é chamado de Rishon.
Salmo 89, 27 e Zacarias 12, 10. O Mashiach é chamado de Rishon, é o princípio, é o início. Muitas das coisas que praticamos será diferente no tempo do renovo do Mashiach. Até mesmo a forma como estudamos a Torá terá um sabor diferente quando o Mashiach vier. Mas como assim, Roche, Jair? Como um sabor diferente? Né? Olha que interessante. Eis que as predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Devemos trabalhar em prol da redenção do Messias Yeshua, a qual virá sobre todo o mundo trazendo restauração e um grande renovo, irmãos queridos. Pois somos nós que preparamos o caminho para o Rei. Tem que haver há uma necessidade de haver um trabalho, um caminho, preparando o caminho para a volta do Rei. Então a minha função, a função de vocês, de repente, o Eterno, como aconteceu comigo assim do nada, né, depois que eu nasci de novo, e que tive a oportunidade de conhecer assim, o Senhor me voltou os olhos assim para Jerusalém, e conhecendo as coisas de Israel, né, começou uma avalanche de livros e de documentos e aparecer na minha vida assim, de repente, depois do meu batismo nas águas, tudo relacionado a Israel, Jerusalém, a um Yeshua judeu, né? Foi algo assim sobrenatural, né? Aconteceu comigo com a Estela, né? Então, daí lá na frente que você vai saber, naquela hora ainda não sabia, logo após o meu batismo nas águas, eu não sabia da minha judaicidade, mas lá na frente fui descobrir da minha judaicidade. Até hoje mesmo, digamos, você fechou um ciclo que eu já sabia, em partes, né? Com o auxílio da irmã Fabiana ali, através de um site que é reconhecido, indicado e aceito pela comunidade israelita de Lisboa, o site Family Sesh. Então eu fui chegar lá, a árvore genealógica lá foi chegar na família Bicudo, né, que são judeus sefarditas reconhecidos. Essa família é reconhecida pela comunidade israelita de Lisboa, né? Então faz parte da minha árvore genealógica, da minha família, né? Então todas essas coisas nos dão identidade, né? E o Senhor levanta, como Ele me levantou, existe um trabalho, nós passamos a Torá para as pessoas, para os irmãos, né? Para quem quiser ouvir, quem quiser aprender. Assim como um de vocês, de repente, o Eterno levanta um de vocês aí para abrir também um trabalho específico para espalhar a visão, e assim vai, é assim que funciona. Quando o Mashiach voltar, a Torá não mais precisará ser ensinada. Olha que interessantíssimo isso aqui, irmãos. Quando o Mashiach voltar, até eu podia dizer assim, ó, mas então, peraí, irmão Jair, você está pensando em se aposentar? Está pensando em se aposentar? Agora não. Agora o Eterno precisa que a gente faça isso. Passar a visão. Eu não posso reter comigo o que eu vou aprendendo, né? Eu não posso segurar, eu tenho que passar para frente. Agora, quando Yeshua voltar, olha que interessante, ninguém precisa ensinar a Torá para o irmão. Está escrito isso, está profetizado, né? Quando o Mashiach voltar, a Torá não precisará ser mais ensinada, porque todos a terão em seus corações e em suas mentes em plenitude. Tem a palavra, né? Que o Eterno imprimirá a Torá nas suas mentes, em nossas mentes e em nossos corações. Baruch Hashem. Então, só esse fator é um grandíssimo renovo. Só esse fator. Tem mais. Tem muitos mais, né?
Quais outros fatores além disso? Para mim já está bom isso aí. Imagine você estar pleno assim da Torá quando Yeshua voltar, né? Porque o mal será extinto. Então serão 1000 anos, garantidamente, 1000 anos de paz, né? Imagine que maravilha, né? Mas tem mais. Não precisaremos mais da luz do sol. Irmão Jair, eu já ouvi você falar isso em outro lugar. Quando você deu o estudo de Bereshit. Sim, é verdade. No começo e no fim. No princípio, né, Hashem é o princípio e o fim. Yeshua, o princípio e o fim. Rishon, eu falei Rishon no princípio. Lá na criação do mundo, quando a Terra começou a ter vida, não existia sol ainda, mas já existia luz roxa. Já existia luz e claro que tinha o sol. Não. Claro que não. Você não pode pensar assim. Esse pensamento está errado. Você vai ver lá que, se eu não me engano, no versículo 14, agora eu não lembro se é 9 ou 14, mas é bem depois em que o Eterno começa a dar vida na Terra, existe luz, né? É bem depois que o Eterno vai colocar os luminares, as estrelas, o Sol, a Lua, e depois, mas a Terra já existia. Então, essa luz que iluminava a Terra no princípio, não era a luz do Sol, era a luz do Mashiach. Porque quando, no versículo 3, Bereshit 1:3, quando Hashem diz, seja luz, essa luz não é a luz do Sol. Não é a mesma luz em hebraico que está escrito lá sobre lua, sol e estrelas. Em hebraico, outra palavra. Então, essa outra palavra é a luz do Mashiach, porque quando o Eterno disse, seja luz, era a luz do Mashiach, como o Eterno dizendo assim, que a terra estava sem forma e caótica, e havia trevas sobre a face do abismo. Era como aquela situação do Egito ali, de treva, de escuridão, né? Mas depois dessa escuridão veio a luz da libertação. Então, depois dessa escuridão, eu vou falar também aqui de noites. Eu vou falar, bem interessante aqui. Então, essa luz era o Eterno dizendo assim, ó. Por enquanto, o Espírito se movia sobre a face das águas, e havia as trevas e caos. A terra era sem forma e caótica. Baruch Hashem. Daí sabe o que o Eterno fez? Meu amado e querido Mashiach, agora você vai pôr ordem na casa. Você vai pôr ordem na casa. Vai pôr todas as coisas nos seus devidos lugares. O Mashiach, ele não extinguiu as trevas. As trevas estão aí. O mundo aqui é dominado por trevas. O mundo, ele é caótico. Está em trevas o mundo. E cada dia essas trevas aumentam. Sim ou não? Sim, né? Mas, como o Deus é um Deus de ordem, Mashiach colocou todas as coisas nos seus devidos lugares. Então vamos providenciar prateleiras aqui, salas, ambientes, prateleiras. Isso fica aqui. Aquilo ali fica lá. Aquilo ali, vamos arrumar aqui. Vamos varrer aqui esse espaço, vamos limpar ali, vamos criar mais um depósito ali. Organizou a casa. Yeshua colocou todas as coisas nos seus devidos lugares. Isso que quando o Eterno diz, seja luz, exatamente isso que aconteceu. A luz do Mashiach.
Lá na frente, então qual que é a mensagem? A mensagem é que eu faço as coisas como eu quero, eu não dependo de sol, de lua, de estrelas. Eu é que faço a terra parar, movimentar. Por acaso, Josué, quando o sol parou lá, Josué lançou um estilingue, um laço muito comprido que atingiu a lua, o sol, e ele parou, o astro. Tem várias passagens que param o sol ou a lua nas Escrituras. Não é uma só aquela de Josué, tem outras passagens também. Que o sol fica parado lá naquele lugar meio-dia, um dia. Então, quem que tem esse controle? Quem que faz parar o sol? Hashem? Então, ele tem o controle de todas as coisas. Então, a mensagem é, eu faço como eu quero. O sol é secundário, a lua é para justamente dar esse equilíbrio na terra das marés, dos rios, da agricultura, né? Todas essas, para ter equilíbrio, as coisas terem equilíbrio, né? Não precisamos mais da luz do sol, Isaías 60, 19, mas o Senhor será a tua luz perpétua. O Senhor será a tua luz perpétua, Isaías 60, 19. Outro item, águas que curam sairão do monte do templo de Jerusalém. Já foram feitas pesquisas, contrataram lá uma equipe, a prefeitura de Jerusalém, e cavaram, fizeram lá quem cava poços, essas coisas, né, eles põem lá um cilindro assim, e vão perfurando o solo, lá no Monte Sião. E descobriram que tem uma fonte, águas, e não é pouca água que tem ali embaixo, no fundo lá. Essas águas já estão lá, irmãos. Essas águas já estão lá. Só que você não vê essas águas saindo para a superfície ali. Você não vê um rio no vale tem um vale entre a cidade de Davi e o Monte das Oliveiras, né? Tem um vale de Sidrom, né? E ali poderia estar passando esse rio. Quem sabe passe embaixo, porque dentro, a antiga cidade de Davi tinha águas. Nós passamos num túnel de pedras assim que passava uma corrente muito grande de águas aqueles túneis justamente foram cavados para a água passar ali, na cidade de Davi. E que os sacerdotes, aquela fonte de Siloé, essas águas desciam até a fonte de Siloé, os sacerdotes iam até aquela fonte de Siloé com as suas ânforas, os seus jarros, para pegarem águas para levarem ao templo na comemoração das festas. Na fonte de Siloé, lá na base da cidade de Davi, lá embaixo. Então, você vê que essas águas estão lá. E Ezequiel 47:1 diz assim, depois disto, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, visão que o Eterno deu para Ezequiel. Profeta Ezequiel, olha que interessantíssimo. Ó. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, onde agora recentemente foi escavado lá, não vou dizer recentemente, pode ser 5, 10 anos atrás, não foi agora esses dias, né? Mas isso aconteceu realmente, foi localizado água lá. Ezequiel 47, 8 e 10. Essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto. Ele estava tendo uma visão futura, olha lá, ó, cujas águas ficarão saudáveis. Então, no livro de Zacarias também fala da segunda vinda de Yeshua, que Yeshua colocará os seus pés
no mesmo lugar onde ele acendeu os céus, no Monte das Oliveiras lá. Eu estive nesse local, eu estive aqui no portão da capela, chamada Capela da Ascensão, lá em Jerusalém. Eu estive pessoalmente lá, um dia muito frio, minha mão estava dura já, um dia muito frio. Então, claro, a gente não pode, né, quem sou eu para dizer que foi exatamente naquela onde está a capela, né? Pode ser um pouco para cá, um pouco para lá. Mas uma coisa eu digo para vocês: se Yeshua ascendeu aos céus, 5 metros onde está à esquerda, da onde está aquela capela, ele vai voltar 5 metros à esquerda de onde está a capela, porque ele não vai mentir. Né? Ele disse, ó, o anjo falou, né? Varões galileus, o que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Yeshua que subiu aos céus vai voltar nesse mesmo lugar. Ele vai colocar os pés nesse mesmo lugar aí, de onde ele ascendeu aos céus. Então ele vai voltar exatamente naquele mesmo lugar. Se você quer saber com certeza o local onde ele ascendeu aos céus, é só você ficar vendo onde ele vai pôr os pés. Ali vai fechar o circuito, quando ele voltar. Então, essa das águas aqui também achei tremendo. Então, são coisas, ó, é um grande renovo que vai ter. Né? Ó, essas águas, elas não são águas quaisquer, da fonte de água mineral Ouro Fino que tem em Campo Largo ali, que é uma água muitíssimo boa. As piscinas que tem lá nessa fonte, no verão é espetacular, porque parece que tem gelo na água. É bem, quem já foi lá, os meus filhos já foram lá, tomaram banho nessa piscina. Muito, assim, no verão é fantástico tomar um banho, você sai assim, renovado, né? Aquele frescor, assim. Só que essas águas é muito superior à água do Ouro Fino. Como assim, Roxo? Muito superior? Elas não são suficientemente limpas? Sim, além de limpas e puras, elas curam. Elas têm um poder de cura. Olha aqui, ó. Cujas águas ficarão saudáveis e haverá muitíssimo peixe. Onde haverá peixe? Porque, segundo a profecia, quando Yeshua voltar, vai ter um terremoto. E aquele vale de Sidrom ali, e o Monte das Oliveiras, e aquele cemitério árabe que tem em frente ali do Portão Dourado, dos muros de Jerusalém, vai ter esse terremoto, essa parede que fecha hoje o muro do Portão Dourado, que fecha o acesso, vai cair. O muro inteiro não vai cair só aquela parte que fecha. E Yeshua vai descer do Monte das Oliveiras e vai entrar pelo Portão Dourado para Jerusalém. E daí vai haver um terremoto. Com esse terremoto, as águas que estão lá abaixo do Monte Sião vão começar a jorrar. Parte delas vão para o Oriente, parte delas para o Ocidente. Como assim, Roxo? Sim, parte delas vão em direção ao Mar Mediterrâneo, e parte delas vão para o Mar Morto, cujas águas serão purificadas e terá peixe e abundância de peixes no Mar Morto, irmãos. Baruch Hashem. Olha aqui, ó. Entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, e haverá muitíssimo peixe, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto ao rio nascerão árvores, e suas folhas não fenecerão. Oxe, o que é fenecer? Fenecer é apodrecer, é acabar, é terminar, é sumir. As folhas elas não sumirão. Porque essas águas, elas têm cura, e essas águas são eternas. Então elas curam, e as árvores e os peixes
trarão vida para o mar morto e as suas folhas não fenecerão, porque suas águas, as águas que chegam até essas árvores, saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de medicamento, remédio, as folhas dessas árvores. Isso é maravilhoso, irmãos. Tem mais, não parei ali. Aquilo ali já bastava, né? Não haverá morte no milênio. Não haverá choro. Todos conhecerão a Hashem. Jeremias 31. As nações servirão a Deus e aprenderão a Torá. O Messias irá renovar a Torá. Circuncidai o vosso coração, circuncidai-vos para o Senhor, e não mais endureçais a vossa cerviz. Aquilo que eu falei para vocês, todos não terão dúvida da mensagem da Torá. Todos terão revelação. O Eterno vai revelar dentro de nós assim, o explicativo, o entendimento, os sode, as revelações da Torá. Nós teremos isso, em cada um de nós teremos essas revelações. Isso é maravilhoso, irmãos. Noite de guarda, esperada pelo Senhor, é ela, em Êxodo 12:42. Eu achei muito interessante essa noite de guarda, tipo uma noite de vigília, né? Esperada pelo Senhor é ela, por havê-los tirado da terra do Egito. Essa é a noite de guarda, essa é a noite de vigília para o Eterno, em que, por isso, essa noite de guarda, em que guardará todos os filhos de Israel. Todos os filhos de Israel guardarão, né? Em suas gerações, este episódio, né? Segundo o Targum Yerushalmi, esta noite ou noite de guarda faz parte, olha que interessante agora aqui, eu já falei parte disso para vocês. Essa noite faz parte das 4 noites de redenção, onde Hashem se revelou à humanidade. Primeira, durante a criação, Gênesis, lembra que falei para vocês? Era trevas, era caos, era sem forma, tudo escuro, tudo sem forma, na criação, né? Era noite, trevas, escuridão, era noite, irmãos. Mas o Eterno disse no verso 3, seja luz. E Yeshua, agora faça a tua parte, coloque ordem na casa. Segunda, na aliança com Avraham. Você lembra do episódio de Avraham? Quem leu lá o episódio de Avraham, diz que Avraham saiu de casa de madrugada, ele não saiu com o sol já, era noite. Quando o Hashem diz, vai e leva teu filho lá, entrega o teu filho a mim. Era de noite quando ele saiu. E por acaso, quando ele chegou lá no Monte Moriá, o Eterno disse, olha para cima. Avraham olhou para cima e viu o sol, um céu azul, e o sol não, ele viu as estrelas. Abraão, todas essas estrelas aí que você está vendo, até onde você consegue ver, e as que você também não consegue ver, serão a tua descendência, a tua semente se espalhará como essas estrelas do céu que você está olhando aí. Não era dia, era noite. Para vir algo tremendo depois, uma luz depois, como a obediência de Abraão que entregou o seu filho em sacrifício, passou um aperto, passou um amargo, passou trevas. Ele se sentiu ali, tô morto. Como que eu suporto essa situação, Eterno? São momentos de trevas, irmãos. Mas depois vem a luz. E veio a luz. Que Isaac não morreu. E o Eterno proveu o cordeiro. A noite de Pêssar, Êxodo 12:42. Ali a escritura é bem clara também. Quando o faraó chama, né, Moisés e Arão, era de noite, quando ele dá a ordem para saiam então agora, saiam todos, saiam, eu libero todos, era de noite. Está bem claro na palavra lá, Êxodo 12:42, podem confirmar lá, tudo de noite. E para finalizar, a quarta, aqui o quarto exemplo, né?
Por acaso, vocês já viram aquele... Tem uma comunidade, né, um ministério aí, chamada da meia-noite? Tem um relógio, assim, que o ponteirinho está muito perto da meia-noite lá. O que significa isso, irmãos, meia-noite? O dia do Senhor. Meia-noite é o dia do Senhor. Da segunda vinda do Mashiach. Querem saber o local e horário? Vamos agendar esse local e horário? Agende-se, então. Meia-noite, lá nos encontramos à meia-noite no alto do Monte das Oliveiras, ok? Não sei o dia ainda. Podemos agendar em parte, né? Mas é esse horário. Então, a noite da segunda vinda do Mashiach que virá de Roma. Roche Jair, o que você está falando? Do Mashiach que virá de Roma? Que é isso? De Roma, de Edom? Por que ele virá de Roma? O que você foi falar nesse assunto agora? Estava tão boa o estudo, você foi falar disso agora. Ele chamou Moisés a Arão de noite. Ali, quem quiser confirmar ali, ó. Êxodo, eu coloquei ali para passar esse lembrete para vocês, né? Embaixo ali, ó. Êxodo 12, 31. Ele chamou Moisés e Arão de noite e disse, de noite, levantai-vos, saí dentre meu povo. Está escrito, não? Então, voltando lá. A noite da segunda vinda do Mashiach que virá de Roma, que virá de Edom. Que história é essa, Roche Jair? Também ele pode vir não só de Roma, como do Egito ou de Edom, ele pode vir de Esaú. Ele virá de Esaú, do sistema cristão romano. O sistema cristão pagão do mundo, irmãos. Roche Jair, vamos parar um pouquinho aqui agora. Vamos fazer uma pausinha aqui. Você pode explicar melhor para a gente essa questão aí? Eu vou explicar então. Vocês lembram da história de José? História de José? Por causa daquele manto talar, aquele talite especial de mangas compridas, coloridas, né? Colorido. Então, começou a gerar invejas e ciúmes nos irmãos, os irmãos começaram a perseguir José, pensaram até em matá-lo, mas acabaram vendendo ele para os... Ele foi para o Egito. E o pai dele, Jacó, com a certeza de que ele tinha morrido, né? Mas, então, está aí o começo da resposta que eu quero dar para vocês. José, que tipifica Yeshua, ele foi para o Egito. Ele saiu, é como se Yeshua saísse de Israel, de Jerusalém, ou do Mar da Galileia, onde ele viveu muitos anos, né? Ao redor ali do Mar da Galileia. Nasceu em Betlehem, a casa do pão. Não é por acaso que Betlehem é a casa do pão, né? Ele é o pão da vida. Nada é por acaso na Escritura. O que eu ia dizer? José, quando ele foi para o Egito e passou no começo agrúrias no Egito, mas depois ele foi abençoado, ele teve esse período de honra por toda aquela maldição que ele passou, aquela perseguição. No próprio Egito ele ficou preso, né? Muitos anos preso, mas ele foi sempre fiel, assim como Yeshua. Ele foi perseguido, foi preso, foi morto, mas sempre foi fiel, Yeshua, né? Então José foi para o Egito, ele foi para Roma, ele foi para as nações. José, ele foi. Então, para ver a restauração de todas as coisas,
com a segunda vinda de Yeshua, um detalhe muitíssimo importante. José, quando ele foi para o Egito, ele estava lá como uma pessoa poderosa no Egito, né? Com que trajes ele estava no Egito, irmãos? Com que vestimentas ele estava no Egito? Com a vestimenta de um Yeshua que viveu em Nazaré, nasceu em Belém, e sempre viveu em Israel, etc., e até Jerusalém? Com aquelas vestimentas de um judeu de Israel? É com essas vestimentas que Zafenat Paneah estava vestido? São com essas vestimentas que hoje o Jesus com J-E-S-U-S, não o Yeshua, o Jesus está vestido com as vestimentas de Zafenat Paneah, irmãos. Ele está vestido hoje com vestimentas pagãs, com vestimentas, vamos dizer, com vestimentas estranhas a Israel e ao povo judeu. Por isso que os judeus, o meu povo, né? Os judeus que não têm esse entendimento ainda de Yeshua, e olham, quando falam para os judeus, sejam até cristãos, né? Chegam e falam para um judeu: você tem que acreditar no Jesus de Roma. O judeu não consegue entender esse Jesus romano. Ele não consegue entender porque ele espera um Messias judeu. Os judeus esperam um Messias judeu. Então, se pelo menos o cristão que falasse de Yeshua para os judeus falasse as coisas, todas as coisas nos seus devidos lugares, inclusive as vestimentas, seria diferente. Mas não, eles falam de um Jesus com vestes romanas. E daí o judeu não entende, ele não aceita. É difícil para o judeu entender essa questão aí. Então, quando acontece a revelação de José, Zafenat Paneah, para seus irmãos, em que ele tira aquela peruca, ele tira aquela maquiagem, ele tira aquela barba egípcia, ele tira aquelas roupas egípcias, e se mostra o José original, e deixa de falar em egípcio e começa a falar em hebraico com seus irmãos. É como hoje, quando o Jesus romano é apresentado para o judeu, eles falam, estão falando em egípcio para o judeu, não estão falando em hebraico para o judeu. Ele não entende. Você fala, ele não entende. Agora, após o momento que Zafenat Paneah, que José se revelar para os seus irmãos, é justamente o cumprimento da profecia de Zacarias, em que vai vir Yeshua e vai dizer: eu sou o irmão de vocês, Yeshua judeu. Essa que é a grande maravilha, esse que é o grande renovo, irmãos, que está para acontecer. Entenderam? Então, é por isso que esse Jesus é o Jesus de Roma, o Jesus de Edom, o Jesus de Esaú, no caso. Olha, Isaías 63, 1-4. O tempo está... Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderosa para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Baruch Hashem. Isaías 63, 1-4. O Messias virá de Roma, do sistema cristão, para redimir Israel. Ele atualmente está confinado dentro da imagem que o cristianismo formou do ungido de Deus.
Por isso, seus irmãos ainda não o reconhecem, mas a grande noite da sua redenção se aproxima, irmãos. Fantástico, tremendo isso aí. Olha, Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiu ao seu encontro, todos correndo lá para o Monte das Oliveiras, lá em cima. Lá. Vai ser um dia singular. Vai ser um dia muito frio. O dia que eu visitei lá, realmente estava bem frio, mas pelo que está escrito em Zacarias, vai haver frio e gelo, então não é um friozinho. Vai ser um dia muito frio. Frio e gelo ainda fala em Zacarias. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Todo o evento de Êxodo 12 é uma representação profética que aponta para a grande redenção do Mashiach Yeshua. Olha outra passagem bem interessante de Oséias aqui. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o Líbano, estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra. Serão vivificados como trigo e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: quem mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Voltando bem rapidinho aqui, eu grifei ali, debaixo da sua sombra. O que vocês entendem isso? Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra. A sua fragrância como lino. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra. O que é estar debaixo da sombra do Eterno, irmãos? Deixa eu ver se tem aqui a outra passagem. Que fala que guardar os sábados, as festas do Senhor, os dias da lua nova, são sombras das coisas que há de vir. Todas essas coisas, quando você guarda o Shabat, hoje, por exemplo, nós estamos guardando o Shabat, né? Não costumamos trabalhar nesse dia com respeito aos que trabalham, né? Que o Eterno, ele tem o tempo das coisas acontecerem também. Se você guarda o Shabat, se você guarda as festas do Senhor, se você observa a cerimonial da lua nova, todo mês, aquilo que eu falei, a cerimônia das bênçãos, tudo. Se você faz o cerimonial do partir do pão, o que são todas essas coisas, diz a palavra? São sombras das coisas vindouras. São sombras do que acontecerá na volta de Yeshua. Então, quem está debaixo da sua sombra, voltarão os que habitam. Então, você tem pessoas que têm dificuldade, um pastor, mesmo que tem uma denominação, mas que guarda essas coisas, guarda o Shabat, é perseguido, falam mal dele, tem poucos adeptos, poucos seguidores. Essas pessoas vão ser bem-vindas, elas voltarão aqueles que habitam, aqueles que sempre procuraram fazer essas coisas da forma certa, né? Voltarão, terão o seu espaço, terão o seu tempo. Isso é maravilhoso, irmão. Mas os transgressores neles cairão, ali no final, ali. Mas os transgressores neles cairão. O que significa os transgressores neles cairão? Que a Torá, ela nos ensina, ela é benção, quando você escolhe a benção, escolhe obedecer e fazer o que o Senhor, a dica que o Senhor deu, escolhe a benção, escolhe obedecer a Torá. Mas o que escolhem? O que Faraó preferiu? Endurecer o teu coração, fechar o seu coração. A Torá acaba virando pedra de tropeço. E você vai tropeçar e vai se machucar. Então,
ela acaba virando uma pedra de tropeço para os que a desobedecem. Isso é uma coisa natural. 1 Pedro 2:8. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Essa palavra que eu estava procurando aqui. Colossenses 2:16 e 17. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do Shabat, que são sombras das coisas futuras, mas a substância, o corpo, é de Yeshua. Então, todas essas coisas que nós já fazemos aqui, eu nunca vi Yeshua na minha frente. Yeshua, dá um abraço aqui, Shabbat Shalom. Não sei a cor dos olhos de Yeshua, não sei que altura ele tem, mas eu creio, 100% eu creio nele. Eu falo com autoridade, falo dele. Eu sei que nós vamos nos ver e que nós vamos nos abraçar. Isso eu sei. Ele é meu irmão. Ele é nosso irmão. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Yeshua. Colossenses 2:17 também. Os que habitam debaixo da sua sombra, né? Ali embaixo. Vamos lá. Agora, finalizando, eu não vou ler tudo isso aqui, só para finalizar aqui. É um exemplo aqui, que depois, nos primeiros 3 séculos, aí foram, depois que Yeshua ascendeu aos céus, foram 300 anos, assim, os antissemitas, né, os cristãos antissemitas, perseguindo aqueles que ainda queriam fazer as coisas certas, que queriam guardar os Shabat, que queriam guardar as festas do Senhor, né? Levou 300 anos para todas essas coisas sumirem. Começaram, né, perseguindo os que celebravam o Shabat, as luas novas, o partir do pão, que faziam semanalmente de casa em casa lá, na casa dos irmãos. E as festas do Senhor, né, também. E aqui tem o exemplo do Polícrates, que nasceu em 125 e faleceu em 196 depois de Yeshua, que celebrava Pessah. Polícrates, bispo de Éfeso, Polícrates, que celebrava Pessah, escreveu uma carta ao Papa Vítor I de Roma. Nós observamos o dia exato sem tirar nem pôr, pois na Ásia grandes luminares também caíram no sono. Então ele fala de vários aqui que tiveram o seu tempo, né, e que foram perseguidos, que daí faleceram, né? E no final, pois 7 deles foram bispos e eu sou o 8º. Os meus parentes sempre observavam o dia que as pessoas separavam o fermento da Páscoa. Eu, portanto, irmãos, que vivi 65 anos no Senhor, encontrei com irmãos em todo o mundo e que já li todas as Escrituras, não me assusto fácil com palavras terríveis, pois os que são maiores que eu disseram, nós devemos obedecer a Deus ao invés de obedecer os homens. Você veja. Aqueles que queriam fazer a coisa certa, né, eram perseguidos, eram cobrados, você tem que parar de fazer isso, senão você vai sofrer algum tipo de consequência, vamos tirar você, e assim por diante, né? Sofreram perseguições. Então, esse Polícrates foi um deles que ainda celebrava a Páscoa. Isso, e enviou essa carta ao Papa Vítor I de Roma. Amém, Eterno? Então paramos por aqui. Que o Eterno abençoe a todos.